Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar da Igreja Ortodoxa, mas como o assunto está ligado aos santos, vamos falar de alguns santos da Igreja Ortodoxa para complementar os santos da Igreja Católica Romana. Que são muitos santos, então não podemos enumerá-los a todos. Então, Estamos vocês, falando por alto por alto, vocês podem aprofundar o estudo da vida da dos vida dos santos. santos, que existem vários livros e relatos, e aí vocês podem conhecer mais sobre mais E santos. também o dia de cada santo, né? Aí você estuda a vida daquele Isso, santo, pode também. que aquele dia é dedicado a ele. Então, existem três santos importantes na Igreja Ortodoxa. O primeiro era o São Trifão, que foi o patriarca de Constantinopla. Isso também é bom salientar, né, que a Igreja Ortodoxa ela estava em Bizâncio, né, ou em Constantinopla, que era o Império do Oriente, e a Igreja Católica Romana estava no Ocidente. E depois teve também a Santa Catarina e São Mercúrio. Ah, depois ao final vamos postar algumas fotos, inclusive desses santos. E o, o São Mercúrio, ele tinha esse nome, provavelmente um nome romano, né, ligado aos planetas e ao calendário. E ele foi um mártir. Ele nasceu na Turquia e se converteu ao cristianismo. E lá ele recusou a adorar a deusa grega Artemis. E então ele foi executado. Então é um mártir. Já Santa Catarina, ela era de Alexandria, também um grande local Cidade. da Igreja Ortodoxa. Alexandria é no Egito, né? E aí foi martirizada porque ela se recusou a casar com o imperador Maxêncio, porque ela tinha dedicado a vida dela a Cristo e tinha se casado com Cristo. Então não poderia casar com um outro homem, ela já era casada. E aí, por causa disso, mataram ela, né? Mas ela não cedeu da sua fé. Agora, um importante santo da religião ortodoxa é São Nicolau, porque São Nicolau é o santo padroeiro da Igreja Ortodoxa na Rússia. E ele é o santo dos marinheiros, dos pescadores, dos navegadores e tudo. E das crianças, porque ele costumava dar presentes para as crianças, doces, pão, bolos. E aí se criou esse costume, em 6 de dezembro, de dar presente para as crianças. E E depois se transferiu esse costume para o dia 25, que é o dia do Natal, e Santa Niclaus, ele passou a ser chamado Santa Claus, ou Papai Noel, que a Igreja católica Católica não apoia. não apoia a criação da figura Da de Papai Noel. originada de São Nicolau. Eles apoiam São Nicolau, mas não
esse mito do Papai Noel e da festa materialista de presentes e tudo mais. Bom, agora vamos aos Igreja Ortodoxa. O que é a Igreja Ortodoxa? Ela é um conjunto de muitas igrejas independentes. Não existe, assim, uma união entre todas as igrejas, como existe na Igreja Católica Romana, com o Papa sendo o chefe, Central. centralizando e a maior E autoridade. todos seguem o mesmo, tudo certinho ali. Não tem interdependência. E as mais antigas é a Igreja Ortodoxa Grega. E depois também há os patriarcas das igrejas de Alexandria, Antioquia e Jerusalém. E o patriarca de Constantinopla, Que hoje em dia é Istambul, que foi dominada pelos árabes, né? em Muçulmanos. 1493 ou 94, alguma coisa assim, 1400, Porque, na verdade, como 1493, já tinha comentado 494. antes, a Chandra, que existiam, era uma igreja só, a Igreja Romana Oriental e Ocidental. Mas depois elas teve o grande cisma, porque existia um papa lá em Constantinopla e um papa em Roma. E eles dois entraram em atrito e aí se separaram, as duas igrejas. E também o Império Romano não teve um tempo que começou em decadência, e o Império Oriental, Romano Oriental de Constantinopla, ainda estava em vigor. E aí acabaram se separando. E outros países também, como a Sérvia, a Romênia, a Bulgária, a antiga Tchecoslováquia, a Polônia, Chipre, a Albânia, todos eles são ortodoxos. Mas o patriarca mais importante é o patriarca de Constantinopla. E depois também o rito da Igreja Ortodoxa, não tem hóstia e o vinho, que na Igreja Católica só o padre, né, que toma um gole. Na Igreja Ortodoxa é pão mesmo, que é dividido entre as pessoas, e as pessoas tomam também um copinho de vinho, todo mundo toma também. A ortodoxa é mais tradicional, né? Ela segue mais fielmente os costumes, os hábitos da igreja original dos apóstolos, desde o tempo dos apóstolos. Um outro ponto interessante são os chamados ícones, que são pinturas e estátuas naquele estilo bizantino. Então, eles dão muito valor a esse tipo de pintura, de né? pinturas, e são feitas em geral em madeira e pintadas em cima da madeira, e são consideradas janelas abertas para Deus através delas. E tem também uma crença do ícone, ele é muito venerado pelos ortodoxos. Eles acendem velas em frente a essas pinturas, rezam e beijam essas pinturas e se prostram perante elas como se fosse uma estátua de Deus, né? Ou de santos. E eles acreditam que tenham poderes milagrosos, e até que alguns
vieram a existir milagrosamente. Alguns ícones se crê que não foram pintados pela mão humana. Eles se manifestaram de uma forma sobrenatural. Então, com isso, encerramos O segundo ponto. Tem um terceiro bloco aqui. o terceiro bloco. Namastê.